A história de Débora, a única mulher que serviu como juíza em Israel, é um relato inspirador de coragem, confiança em Deus e liderança em tempos difíceis. Em uma época liderada principalmente por homens, ela se destacou como líder nacional e profetisa admirada por todos. Sua trajetória desafia nossa ideia de liderança e mostra que Deus pode escolher qualquer pessoa, independente do gênero ou origem, para cumprir seus planos. Vamos explorar essa história poderosa e ver como uma mulher extraordinária ajudou a moldar o destino de Israel. Depois da morte de Josué, Israel entrou em um período difícil, conhecido como a Era dos Juízes. Foi uma fase marcada por confusão política e decadência espiritual entre o povo de Deus. Sem uma liderança firme, a sociedade mergulhou no caos e os valores foram esquecidos. O livro de Juízes retrata bem essa desordem. No capítulo 21, versículo 25, está escrito: Naquele tempo, Israel não tinha rei, e cada um fazia o que achava certo. Durante esse período, o povo de Israel repetia sempre o mesmo ciclo. Abandonava a Deus, era derrotado e depois era resgatado. Eles esqueciam do Senhor, começavam a adorar deuses estrangeiros e então eram atacados por nações inimigas. Quando o sofrimento se tornava insuportável, clamavam a Deus por ajuda e ele levantava um juiz para libertá-los. Isso não acontecia por acaso. Era parte da aliança especial entre Israel e Deus. O livro de Juízes explica esse padrão com clareza. No capítulo 2, versículos 14 a 16, lemos um resumo de como tudo funcionava. O Senhor se irava contra Israel e deixava que invasores tomassem o controle. Ele entregava o povo aos inimigos e eles já não conseguiam se defender. Quando iam para a batalha, o Senhor lutava contra eles, como havia avisado. Eram derrotados, mas então Deus enviava líderes para salvá-los dos que os atacavam. Esses acontecimentos não eram apenas históricos, mostravam que Deus permanecia fiel mesmo quando o povo não era. Quando Israel o ignorava, Deus permitia que enfrentassem as consequências de seus próprios atos, mas ele nunca os abandonava completamente. Sempre que pediam misericórdia, ele ouvia. Foi nesse cenário de rebeldia e sofrimento que Israel enfrentou uma das suas piores ameaças. O livro de Juízes descreve esse momento com clareza. No capítulo 4, versículos 1 a 3, diz: Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Deus permitiu que Jabim, rei de Canaã, que governava em Hazor, dominasse o povo. Seu comandante, Sísera, morava em Arosete-Agoim. Sísera tinha 900 carros de ferro e oprimia cruelmente os israelitas há 20 anos. Por isso, eles clamaram ao Senhor. Jabim e seu general Sísera dominaram Israel com mão de ferro. Com um exército poderoso e centenas de carros de ferro, controlaram o povo de Deus por 2 décadas inteiras. Não foi um sofrimento passageiro. Por 20 anos completos, os israelitas viveram sob o controle cruel dos cananeus. Os carros de ferro mencionados no texto eram uma inovação militar importante na época. Eles davam uma enorme vantagem em batalha, principalmente contra soldados israelitas a pé. Com essa tecnologia e o comando experiente de Sísera, o exército cananeu parecia invencível aos olhos humanos. O povo de Israel vivia com medo constante, sofrendo abusos e opressão. O sofrimento ia além das derrotas militares, afetava a economia e o modo de vida também. Provavelmente o povo de Deus era forçado a pagar altos impostos, perdera a liberdade de viajar ou adorar, e talvez até fosse obrigado a trabalhar para os inimigos. A situação parecia sem saída, e muitos provavelmente achavam que Deus os tinha abandonado. Mas foi justamente nesse tempo sombrio, quando a esperança parecia quase desaparecer, que Deus foi fiel à sua palavra e escolheu Débora para servir como juíza e profetisa em Israel.
A Bíblia a apresenta de forma forte e incomum. Em Juízes 4, versículos 4 e 5 diz: Débora, profetisa e esposa de Lapidote, julgava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas vinham até ela para resolver suas questões. Débora foi uma figura única na história de Israel. Como profetisa, ela recebia e transmitia as mensagens de Deus ao povo. Esse papel espiritual era essencial, num tempo em que a nação havia se afastado dos caminhos de Deus. Por meio dela, Deus restabeleceu a comunicação com seu povo, chamando-os de volta à aliança sagrada. Como juíza, Débora resolvia conflitos e liderava a nação em decisões importantes. Essa função ia além de dar veredictos, muitas vezes envolvia liderar o povo e protegê-lo. Os juízes eram escolhidos por Deus para guiar e libertar o povo quando enfrentavam dificuldades. A posição de Débora como mulher em um papel de liderança era algo muito raro naquela época, o que mostra que Deus pode escolher qualquer pessoa para liderar, sem se importar com o gênero. A palmeira mencionada na história, chamada Palmeira de Débora, se tornou um lugar respeitado de justiça e orientação. Não era só um local físico, virou um símbolo de justiça e da direção de Deus entre o povo. Pessoas de várias partes de Israel viajavam para ouvir seus conselhos. Sentada debaixo daquela árvore, Débora ouvia com atenção cada caso e, guiada por Deus, dava julgamentos justos e claros. Esse trecho da história mostra como é importante que um líder esteja próximo das pessoas. Débora não vivia isolada em um palácio ou templo. Ela se fazia acessível, pronta para ouvir e orientar conforme a direção de Deus. A profunda confiança que o povo tinha em Débora era evidente. Em uma sociedade onde os homens ocupavam quase todos os cargos de liderança, todos respeitavam sua autoridade. Ela não era juíza apenas por ter um título. Sua integridade e sua comunhão com Deus conquistaram esse respeito. A liderança de Débora trouxe uma grande mudança para a nação. Depois de 20 anos de sofrimento, os israelitas finalmente tinham alguém que os guiava de volta a Deus e rumo à liberdade. Sua presença lembrava ao povo que Deus não os havia abandonado, mesmo nos piores momentos. Com Débora plenamente reconhecida como juíza e profetisa, tudo estava prestes a mudar drasticamente. Os israelitas haviam clamado por ajuda e agora, por meio de Débora, Deus agiria. O livro de Juízes mostra como essa missão de resgate começou. No capítulo 4, versículo 6, está escrito: Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, na região de Naftali, e lhe disse: Essa mensagem de Deus, transmitida por Débora, marcou um novo capítulo na história de Israel. Deus não escolheu apenas Débora. Ele também escolheu Baraque para liderar o esforço militar contra os cananeus. O papel de Baraque era importante e cuidadosamente definido. Ele era de Quedes, na região de Naftali, que havia sofrido muito sob o domínio cananeu. Isso significava que ele tinha um motivo pessoal para lutar pela liberdade. Provavelmente também conhecia bem o território, o que seria útil na batalha que se aproximava. As instruções de Deus para Débora eram claras e detalhadas. Baraque devia reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon. Essas tribos ficavam na parte norte de Israel, perto do Monte Tabor, onde o exército se encontraria. O Monte Tabor não foi escolhido por acaso. Ele ficava na divisa das terras de Naftali, Zebulon e Issacar. Além disso, era alto, cerca de 588 metros, o que proporcionava uma vista completa da região ao redor, incluindo o Vale de Jezreel, onde provavelmente aconteceria a batalha. Débora continuou compartilhando o que Deus havia revelado. No versículo 7, ela disse a Baraque: Eu atrairei Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e soldados, até o rio Quizon.
e os entregarei nas tuas mãos. Essa mensagem tinha um significado especial. Deus não estava apenas prometendo a vitória, ele também estava revelando parte da estratégia da batalha. A ideia era atrair o exército de Sísera até o rio Quizon. Embora normalmente fosse um riacho calmo, esse rio podia se tornar uma enchente perigosa durante chuvas fortes. Como veremos mais adiante, esse detalhe teve um papel essencial no resultado da batalha. A garantia de Deus de que Sísera seria derrotado por Baraque era uma promessa clara de sucesso. Ainda assim, essa promessa exigia um passo de fé. Baraque precisava acreditar no que Deus havia dito por meio de Débora e agir, reunindo o exército e se preparando para a guerra. A resposta de Baraque a essa missão divina revela muito sobre sua personalidade e sobre o verdadeiro significado da fé. No versículo 8, ele responde. Ele diz: "Se você for comigo, eu irei. Mas se não for, eu não irei." À primeira vista, isso pode parecer hesitação ou dúvida. Afinal, Deus havia prometido a vitória. Por que Baraque não quis liderar sozinho? Mas olhando mais a fundo, vemos uma razão mais reflexiva. Baraque reconhecia o valor da presença de Débora. Como profetisa, ela representava a voz e a presença de Deus entre o povo. A presença dela durante a batalha serviria de lembrete constante de que Deus estava com eles. Em um momento em que a liderança espiritual era tão importante quanto a força militar, o apoio de Débora poderia elevar o ânimo dos soldados. A resposta de Débora ao pedido dele nos dá mais compreensão. No versículo 9, ela diz: "Eu irei com você, mas por causa do modo como está escolhendo agir, a honra não será sua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher." Débora concordou em acompanhar Baraque, demonstrando total dedicação à missão de Israel e coragem para liderar na linha de frente, não apenas com palavras, mas com ações. Ainda assim, ela fez uma profecia. O crédito pela vitória sobre Sísera não seria de Baraque, mas de uma mulher. Essa previsão é marcante por vários motivos. Primeiro, quebra os padrões da época, onde as vitórias militares eram celebradas por e para os homens. Segundo, cria suspense na história. Quem seria essa mulher? Como descobriremos mais adiante, a resposta será surpreendente. Depois que Débora e Baraque chegaram a um acordo, os preparativos para a guerra começaram. O versículo 10 diz: "Baraque reuniu as tribos de Zebulon e Naftali, e 10.000 homens o seguiram. Débora foi com ele. Organizar esse exército não foi tarefa fácil. Após 2 décadas de dominação inimiga, muitos israelitas provavelmente estavam desanimados e com medo. Reunir 10.000 guerreiros dispostos a enfrentar as forças cananeias bem equipadas, com seus temidos carros de ferro, exigia coragem e fé. A batalha contra os cananeus foi um ponto de virada na história de Israel, marcando o fim de um longo período de sofrimento sob o domínio do rei Jabim. O confronto entre as tropas lideradas por Débora e Baraque e o poderoso exército de Sísera estava prestes a mudar tudo. O livro de Juízes descreve claramente o que aconteceu em seguida. No capítulo 4, versículo 12, diz: "Quando Sísera soube que Baraque, filho de Abinoão, havia subido o Monte Tabor." Essa notícia pegou o general cananeu de surpresa. Ele achava que aquela região estava sob total controle. Sísera agiu rápido e com decisão. No versículo 13 lemos: "Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, e os moveu de Arosete-Hagoim até o rio Quizon." Esse grande movimento militar mostrava como Sísera levava a ameaça de Israel a sério. Ele estava decidido a esmagar a revolta com todo o seu poder. Os 900 carros de ferro eram o orgulho do seu exército e lhes davam grande vantagem na guerra. Essas máquinas de guerra avançadas eram conhecidas por sua velocidade, força e capacidade de romper as linhas de soldados a pé.
Para os israelitas, que lutavam principalmente a pé, enfrentar esses carros mortais devia ser aterrorizante. O ponto de virada da batalha é descrito no versículo 14. Débora disse a Baraque: "Avance agora. Hoje é o dia em que o Senhor entregará Sísera nas suas mãos. O Senhor já não foi à sua frente?" Então Baraque desceu do Monte Tabor com 10.000 homens atrás dele. A ordem de Débora não era apenas uma instrução tática, era uma declaração de fé. Ela repetiu a promessa de Deus e deu força aos soldados israelitas. Suas palavras, "O Senhor já não foi à sua frente", eram um lembrete poderoso de que eles não estavam lutando sozinhos. Deus estava liderando a batalha. A cena de Baraque liderando seus 10.000 homens montanha abaixo deve ter sido impressionante. Depois de anos de sofrimento, esses soldados marchavam agora com propósito em direção aos seus opressores. Do outro lado, o exército cananeu, confiante em sua força, também avançava. Com todos os seus carros de ferro e guerreiros treinados, Sísera provavelmente esperava vencer com facilidade. O vale plano perto do Monte Tabor parecia perfeito para usar a velocidade e o poder dos seus carros. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. O versículo 15 diz: "Quando Baraque avançou, o Senhor lançou Sísera, todos os seus carros e seu exército em confusão, derrotando-os com a espada." Esse versículo deixa claro que a vitória não veio apenas da força humana. Foi obra de Deus. Algo incomum aconteceu no campo de batalha e causou pânico entre as forças de Sísera. Embora o evento exato não seja totalmente explicado, é evidente que algo inesperado virou o jogo a favor de Israel, apesar das armas superiores dos cananeus. Muitos acreditam que fenômenos naturais tiveram um papel importante no resultado. Há indícios de que uma tempestade repentina possa ter acontecido, mudando completamente a situação. O rio Quizon, normalmente calmo, pode ter se transformado rapidamente em uma correnteza forte devido a uma chuva pesada. Se isso aconteceu, tudo mudou. A chuva teria encharcado o vale e transformado o solo em lama, tornando os pesados carros de ferro inúteis em vez de vantajosos. Os cavalos que puxavam os carros teriam dificuldade para se mover na lama, o que desaceleraria tudo e transformaria os carros em alvos fáceis para os soldados israelitas a pé. Se o rio Quizon realmente transbordou, é possível que muitos soldados cananeus, especialmente aqueles presos nos carros pesados, tenham sido levados pela correnteza. Os combatentes israelitas, mais leves e conhecendo bem o terreno, tiveram grande vantagem nessas condições. O campo de batalha deve ter virado um verdadeiro caos. Imagine o exército cananeu, orgulhoso de suas armas avançadas, de repente preso e impotente por causa do clima. Seus poderosos carros de ferro, antes símbolos de dominação, tornaram-se armadilhas fatais, atolados na lama ou arrastados pelas águas. O medo e o pânico provavelmente se espalharam rapidamente entre os homens de Sísera. Ao verem suas máquinas de guerra falharem e seus companheiros sendo derrotados ou levados pela água, muitos devem ter tentado fugir para salvar a própria vida. A confusão descrita nas Escrituras provavelmente veio dessa mistura repentina de desastre natural e derrota inesperada. Ao mesmo tempo, o exército de Israel, inspirado pelo sinal claro da ajuda divina, avançava com energia e coragem. O versículo 16 nos diz: Baraque perseguiu o inimigo até Harosete-Agoim, e todos os soldados de Sísera foram mortos. Nenhum escapou com vida. Essa perseguição foi essencial para garantir que a vitória fosse completa. Vencer a batalha não bastava. Era preciso destruir totalmente o poder do exército cananeu para garantir a liberdade de Israel. A frase "nenhum escapou com vida" é especialmente marcante. Mostra como a vitória foi total. O exército poderoso, antes temido pelos carros de ferro, foi completamente destruído. Esse momento marcou o fim do domínio cruel dos cananeus sobre Israel.
O versículo 23 encerra a narrativa da batalha. Naquele dia, Deus derrotou Jabim, o rei cananeu, diante dos israelitas. Essa frase final aponta claramente para a verdadeira fonte da vitória: Deus. A batalha não foi apenas um confronto entre exércitos, foi um momento decisivo na história da nação. Pôs fim a 2 décadas de sofrimento e provou que Deus não havia esquecido seu povo. Para Israel, a vitória mudou tudo. Depois de tantos anos de medo e derrota, eles venceram seus opressores. A esperança e a força que receberam naquele dia certamente permaneceram com eles, moldando suas vidas e o futuro da nação. Depois que seu exército foi destruído, Sísera, o outrora poderoso general cananeu, estava em desespero. O homem que antes comandava 900 carros de ferro agora fugia sozinho, a pé, tentando escapar das forças de Baraque que se aproximavam. Enquanto corria para salvar a vida, Sísera se afastou da batalha, deixando para trás o barulho e a destruição. Ele sabia que, se os israelitas o encontrassem, seu destino estaria selado. Enquanto fugia, deve ter pensado em como tudo havia mudado tão rápido. Horas antes, ele tinha certeza de que derrotaria os israelitas. Agora, fugia sozinho, com seu exército destruído e seu poder perdido. Cansado e desesperado, Sísera procurava um lugar para se esconder. Foi então que encontrou o acampamento dos queneus. Esse povo nômade mantinha laços amigáveis com Israel e os cananeus. Sísera se lembrou do tratado de paz entre o rei Jabim de Hazor e Éber, o queneu. Por causa disso, acreditou que aquele acampamento poderia oferecer segurança. Perto do acampamento, Sísera viu uma tenda que pertencia a Jael, esposa de Éber. Naquela época, as mulheres costumavam ter suas próprias tendas, separadas das dos maridos. Ao vê-la do lado de fora, Sísera foi até ela, esperando que lhe oferecesse abrigo. Jael viu Sísera se aproximando e saiu ao encontro dele. Ela o reconheceu imediatamente e, ao ver o quanto ele estava fraco e desesperado, percebeu que aquele era um momento único. Ela o recebeu em sua tenda, oferecendo-lhe um lugar para se esconder e descansar. Agradecido pela bondade dela, ele entrou. Exausto de lutar e fugir, a chance de se abrigar e descansar era tentadora demais para recusar. Por causa da paz entre os queneus e seu rei, Sísera sentiu-se seguro e baixou a guarda. Já dentro da tenda, pediu algo para beber. Estava extremamente sedento. Jael escolheu oferecer mais do que apenas água. Ela lhe deu leite em vez de água, servido de uma vasilha de couro. Esse gesto gentil provavelmente confortou ainda mais Sísera, fazendo-o acreditar que não havia motivo para temer. Depois de beber, mais relaxado e exausto, Sísera pediu a Jael que ficasse de guarda na entrada da tenda. Ele pediu que, se alguém aparecesse procurando por ele, ela dissesse que não havia ninguém ali. Achando que finalmente estava seguro, Sísera se deitou e logo caiu em sono profundo. Foi então que Jael tomou uma decisão ousada, uma que marcaria a história. Enquanto ele dormia, ela pegou uma estaca de tenda e um martelo. Silenciosamente, aproximou-se do guerreiro adormecido. Com um golpe forte e preciso, cravou a estaca em sua têmpora, prendendo sua cabeça ao chão. A ação de Jael foi rápida e exata. Sísera, profundamente adormecido e indefeso, não teve chance de reagir. O homem que liderara um exército aterrorizante por 20 anos morreu dentro de uma tenda, surpreendido por uma mulher longe do campo de batalha. A decisão de Jael de matar Sísera foi extremamente corajosa e perigosa. Ela sabia o risco. Se os aliados dele descobrissem o que ela havia feito, as consequências poderiam ser graves. Mas Jael fez sua escolha. Ficou ao lado de Israel e deu um passo decisivo que ajudou a trazer liberdade ao seu povo. Enquanto isso, Baraque ainda estava perseguindo Sísera. Seguindo os rastros deixados pelo comandante fugitivo, ele finalmente chegou ao acampamento dos queneus. Quando se aproximou,
Jael saiu da tenda para encontrá-lo. Ela chamou Baraque e disse: "Venha, vou te mostrar o homem que você está procurando." Curioso e talvez incerto sobre o que ela queria dizer, Baraque a seguiu. Dentro da tenda, ele viu algo chocante. Lá estava Sísera, morto no chão, com a estaca ainda cravada em sua cabeça. Para Baraque, ver aquilo deve ter sido um momento impactante, cheio de alívio e sensação de vitória. O homem que causara anos de sofrimento e medo agora estava morto. E o mais surpreendente era que sua queda não veio de uma batalha, nem de um grande guerreiro, mas de uma mulher corajosa, agindo sozinha. Esse momento cumpriu o que Débora havia profetizado. Antes, quando Baraque hesitou em ir à guerra sem Débora, ela lhe disse que a honra da vitória seria de uma mulher. Agora essa profecia se tornava realidade, mas não da forma como todos imaginavam. O ato corajoso de Jael pôs fim de vez à ameaça de Sísera. Com seu general temido morto, o exército destruído e os carros perdidos, o domínio cananeu sobre Israel chegou ao fim. Após a vitória surpreendente e a morte de Sísera, Débora e Baraque celebraram com um cântico. Esse cântico, registrado em Juízes capítulo 5, é considerado um dos poemas mais antigos da Bíblia hebraica. Ele nos dá uma visão mais profunda do que aconteceu e do que significou para o povo. O cântico começa com um chamado à celebração. Débora e Baraque convidam todos a louvar a Deus pelo que ele havia feito. Eles sabiam que foi Deus quem lhes deu a vitória, quebrando suas correntes e esmagando seus inimigos. Nas linhas iniciais, Débora se refere a si mesma como uma mãe em Israel, um título que mostra seu papel de líder e protetora. Ela chama os governantes e líderes a ouvirem suas palavras, deixando claro que o que está prestes a dizer é de grande importância. O cântico então reflete sobre a situação antes da batalha. Descreve um país tomado pelo medo, onde as pessoas evitavam as estradas porque não era seguro viajar. As aldeias estavam desertas e a vida cotidiana havia parado, até que Débora se levantou para liderar. Ela e Baraque lembram como o povo havia se voltado para outros deuses, o que levou a conflitos e perigos. Eles destacam que entre 40.000 pessoas não havia nem escudo nem lança, mostrando o quão desarmado e vulnerável Israel estava antes de o Senhor intervir. O cântico continua homenageando as tribos que responderam ao chamado para lutar. Efraim, Benjamim, Manassés, Zebulon e Issacar são elogiadas por enviarem guerreiros corajosos. Seus líderes são celebrados por se arriscarem para defender Israel. Mas o cântico também critica duramente as tribos que decidiram não participar do conflito. Ruben, Gileade, Gade, Dan e Azer são mencionadas por terem ficado para trás, preocupadas com seus próprios interesses, enquanto os outros iam para a guerra. Depois, o cântico passa a descrever a batalha propriamente dita. Diz que os reis de Canaã vieram prontos para lutar, mas saíram de mãos vazias. Isso mostra como foram completamente derrotados. Não conquistaram prata nem riquezas, apenas destruição e perda. Um dos versículos mais marcantes diz: "As estrelas lutaram no céu. Desde suas órbitas guerrearam contra Sísera." Essa linha poética sugere que até os céus se uniram à batalha, possivelmente uma referência às forças naturais poderosas que ajudaram a mudar o rumo da guerra a favor de Israel. O cântico também menciona o rio Quizon, chamando-o de rio antigo que arrastou os inimigos. Isso reforça a ideia anterior de que uma enchente repentina pode ter tido um papel essencial na derrota do exército cananeu. Jael, a mulher que matou Sísera, é homenageada de forma especial no cântico. Ela é chamada de a mais bendita entre as mulheres por sua ação corajosa e decisiva. O cântico descreve graficamente como ela tirou a vida de Sísera.
destacando a imagem poderosa de um general temido caindo nas mãos de uma mulher em uma tenda silenciosa. Em seguida, o cântico imagina uma cena longe do campo de batalha, a mãe de Sísera esperando por seu retorno. Descreve-a olhando pela janela, confusa e preocupada com a demora do filho. Suas servas tentam consolá-la, sugerindo que ele está apenas atrasado, porque está dividindo os despojos da guerra. Esse momento imaginado contrasta a confiança dos cananeus com a realidade de sua derrota esmagadora. O cântico termina com uma oração poderosa: que todos os teus inimigos pereçam, Senhor, mas que aqueles que te amam brilhem como o sol ao nascer com toda a sua força. Essa frase final resume o coração da mensagem. O Senhor triunfa sobre seus inimigos e aqueles que o amam se levantarão fortes e vitoriosos. Após o cântico, a Bíblia registra que a terra teve paz durante 40 anos. Essa paz veio como resultado direto da derrota dos cananeus e da liderança sábia de Débora. O cântico de Débora e Baraque cumpre papéis muito importantes na história. Primeiro, o cântico reconta poeticamente os acontecimentos da batalha, preservando esse momento marcante na história de Israel. Segundo, ele traz detalhes extras que não estão presentes na narrativa anterior, como quais tribos participaram da luta e quais se ausentaram. E, por fim, oferece uma visão espiritual da batalha. O cântico deixa claro que a vitória não veio apenas da força de Israel. Foi o Senhor quem lutou por eles. Essa ideia reforça um dos temas centrais do livro de Juízes. Quando Israel permanece fiel a Deus, ele lhes concede vitória sobre seus inimigos. Outro propósito essencial do cântico é a celebração. Não é apenas um relato de fatos, mas uma declaração de alegria que convida todos a louvarem a Deus pelo que ele fez. Cânticos como esse ajudavam a gravar esses eventos na memória coletiva da nação. Ao lembrar dessa vitória por meio da música e da poesia, Israel poderia manter essa história viva por gerações, encorajando futuros israelitas a confiarem em Deus nos tempos difíceis. O cântico de Débora e Baraque se destaca não apenas pelo que diz, mas pela forma como diz. É considerado uma das mais antigas expressões da poesia hebraica, cheia de imagens vívidas e cenas poderosas. Sua estrutura, alternando entre narrativa, louvor e até momentos imaginados do ponto de vista do inimigo, mostra grande habilidade poética. Isso indica que, mesmo nos primeiros dias de Israel, a contação poética já era uma tradição rica. O cântico usa uma técnica chamada paralelismo, muito comum na poesia hebraica, em que os versos se repetem com pequenas variações. Essa repetição cria ritmo e impacto emocional, especialmente quando recitado ou cantado. Após a grande vitória sobre os cananeus e a celebração por meio desse cântico, Israel viveu um longo período de tranquilidade. O livro de Juízes nos diz que a terra teve paz por 40 anos, um tempo significativo de descanso e segurança. Essa era de paz foi resultado direto da liderança de Débora e do sucesso de sua missão contra os inimigos de Israel. Com Sísera e seu exército eliminados, a maior ameaça contra Israel havia sido removida. O povo pôde então viver em liberdade, sem medo de ataques. Durante esse tempo, Débora continuou a liderar como juíza. Sua sabedoria, tão importante na guerra, continuou sendo essencial na paz, ajudando a resolver conflitos e a guiar a nação. O papel de Débora como juíza, profetisa e líder militar deixou um legado profundo e duradouro. Ela foi um exemplo raro de mulher em uma posição tão poderosa, numa época em que quase todos os setores da sociedade eram liderados por homens. Sua história prova que Deus pode chamar e usar qualquer pessoa, independente de gênero ou status, para cumprir seus propósitos. Sua influência não terminou com sua vida. Débora se tornou um símbolo de coragem, sabedoria e fé, inspirando gerações futuras de israelitas.
Seu cântico continuou sendo lembrado e repetido, ajudando a manter viva a memória da vitória. A liderança de Débora estabeleceu um exemplo poderoso para Israel. Ela mostrou que verdadeira liderança não depende de força ou poder, mas vem da confiança em Deus, do julgamento justo e da capacidade de guiar e unir os outros. Seu modelo de liderança influenciaria reis, profetas e líderes ao longo da história de Israel. A paz que seguiu a vitória de Débora deu a Israel a chance de se fortalecer como nação. Sem o medo constante de ataques, o povo pôde se dedicar à agricultura, ao comércio e à construção das suas comunidades. Esse tempo de segurança e crescimento foi um sinal claro do favor de Deus, quando seu povo permanecia fiel. Ainda assim, como mostrado ao longo do livro de Juízes, essa paz não durou para sempre. Com o passar do tempo, novas gerações surgiriam que não conheciam o Senhor nem se lembravam do que ele havia feito. E mais uma vez, o ciclo de afastamento, opressão e resgate se repetiria. Mesmo assim, o impacto de Débora permaneceu. Sua história foi passada adiante, seu cântico foi lembrado e sua liderança corajosa continuou a inspirar. Ela se destacou na história de Israel como uma mulher que se levantou em um momento de crise e, com fé e bravura, ajudou a mudar o futuro de sua nação. Há várias lições poderosas na história de Débora. Ela mostra que Deus muitas vezes usa pessoas inesperadas para cumprir seus planos. Ensina que a verdadeira força vem de confiar e obedecer a Deus, e não de poder, armas ou posição. E nos encoraja a agir diante das dificuldades, sabendo que Deus vai conosco. Como Débora, que tenhamos coragem para permanecer firmes, sabedoria para liderar com justiça e fé para crer que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece incerto. Se essa história te tocou ou inspirou, considere se inscrever em nosso canal. Assim, você será notificado sempre que um novo vídeo for lançado, enquanto continuamos explorando as histórias profundas e poderosas da Bíblia. Além disso, se você achou este vídeo significativo, compartilhe com outras pessoas. A história de Débora pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Obrigado por estar conosco e esperamos te ver no próximo vídeo. Até lá, que a vida de Débora nos lembre a todos de viver com força, fé e propósito.